empreendedorismo e inovação. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o gerente de inovação do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, CDT, da Universidade de Brasília, o professor Adalberto Amorim. Participa dessa entrevista o jornalista Armando Hollenberg. Professor, temos alguns dados aqui que eu gostaria que o senhor analisasse para a gente. Pesquisa anunciada recentemente pela BBC destaca que a cultura do empreendedorismo no Brasil está abaixo da média mundial. No índice de 1 a 4, o Brasil obteve nota 2,33 contra uma média global de 2,49. A Indonésia registrou índice de 2,81, os Estados Unidos 2,80 e o Canadá 2,78. O que pode ser feito no Brasil para melhorar a cultura do empreendedorismo? Eu acho que dentro dessa nossa discussão aqui hoje, um ponto fundamental é a necessidade de disseminação da cultura empreendedora. Isso é um ponto que é essencial. De que forma nós podemos fazer isso, né? Por exemplo, da forma como o CDT, em parceria com o SEBRAE, vem executando hoje, disseminando a cultura do empreendedor no âmbito dos cursos de graduação, através da disciplina Introdução à Atividade Empresarial, né? No âmbito dos programas de pós-graduação, como, por exemplo, ministrando a disciplina Empreendedorismo e Inovação, disseminação dessa cultura empreendedora para todos os níveis de ensino, né? Tanto no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino técnico, no âmbito do ensino universitário também. Então, é importante que essa cultura seja divulgada, né? Outro elemento importante é de suma relevância, né, que nós tenhamos estratégias para identificar, premiar e desenvolver iniciativas de sucesso, como, por exemplo, o prêmio FINEP Inovação, o prêmio Empresário Inovador da FAPDF, o prêmio Jovem Cientista. Essa cultura tem que ser disseminada na sociedade. Os cases de sucesso têm que ser levados a conhecimento da sociedade, até como forma de minimizar essa natural aversão que nós temos ao risco de empreender. Tem que ser estimulado a formação de capital de risco no Brasil. Então, são, por exemplo, ações importantes que nós podemos adotar para disseminar a importância da cultura empreendedora. Na escola fundamental, pode-se fazer alguma coisa? Já desde lá atrás, pegar já também a ideia, adolescente, a criança? Justamente. A ideia é iniciar a cultura do empreendedorismo aí, né, no ensino de base, ou seja, para que você possa construir ao longo dos anos essa consciência duradoura nos jovens do país, né, que são representam um grande perfil do inovador na atualidade. E há uma relação também direta com também a tradição brasileira de ter muito bacharel e pouco engenheiro, pouca gente dedicada às ciências biológicas, a ciência médica nem tanto, né? Como é que nós vamos precisar para sustentar o desenvolvimento brasileiro, obviamente, de muita mão de obra qualificada nessa área de engenharias. Então, também no âmbito do processo de inovação, há uma perspectiva de procurar induzir os jovens a se direcionarem mais para essa área das ciências exatas, onde a inovação é mais necessária? O próprio fomento ao empreendedorismo pode ser um incentivo para que o jovem, desde o início, já caminhe para o que nós chamamos dessas áreas estratégicas do conhecimento, principalmente nas áreas de engenharia, né? Ou seja, a falta de engenheiros já é um problema no mundo, né? E no Brasil, então, é um grande problema. Então, nós temos que fomentar já desde o início a que os jovens possam se sentir incentivados a caminhar, por exemplo, para essas áreas estratégicas do conhecimento, né? Ou seja, nós, enquanto universidade, por exemplo, também, não podemos continuar formando empregados para uma sociedade que cada vez mais precisa de empreendedores. E a participação dessas áreas é de extrema importância nesse contexto. Agora, como é que países como a Indonésia e tal estão muito à frente do Brasil, né? Canadá até explica que é um país já mais rico, né? Aí, assim, mais consolidado, economia mais bem estruturada. Mas como é que países assim, como essa pesquisa da BBC, Coreia, como é que... Índia.
Índia, como é que estão muito à frente do Brasil em termos de cultura, quer dizer, você não tem aqui uma... A ideia que a gente tem é que a pessoa aqui, você vê pelo número de camelôs, de ambulantes, vendedores, que as pessoas querem gerir o seu próprio negócio. Agora, isso não se traduz, ainda não forma uma massa crítica que defina um aspecto cultural pelo empreendedorismo? Justamente, ainda falta a criação dessa cultura, nós estamos ainda incipientes. Você citou o exemplo da Coreia. A Coreia, né, interessante, na década de 80, ela tinha menos patentes depositadas nos Estados Unidos do que o Brasil. Hoje, segundo dados da Organização Mundial de Propriedade Intelectual do ano passado, nós temos cerca de 460 patentes depositadas e a Coreia mais de 25 mil. Né, resultado também de pesados investimentos de pesquisa e desenvolvimento e do fomento à cultura empreendedora, que nesse contexto da inovação é de fundamental importância. Então ainda nós não temos, a verdade é que essa cultura ainda tem que ser muito incentivada. Né? Os mecanismos de apoio financeiro gerencial, embora eles existam em grande quantidade, eles ainda são muito pouco disseminados. Né? Ninguém sabe, as empresas não conhecem. Então, é importante que se crie essa cultura através, principalmente, da informação. Queria falar um pouquinho da questão da burocracia no Brasil, que é muito pesada. Houve o lançamento do Simples, né? o Simples Nacional, que é realmente um sistema tributário que simplifica a vida do empresário, né? Do empreendedor. E há uma adesão de 83,7% do total das micro e pequenas empresas no país aderiram ao Super Simples. Quer dizer, ideias como essa podem, de fato, dar um novo impulso, abrir uma nova etapa no empreendedorismo no Brasil? Quer dizer, o excesso de carga tributária e o excesso de burocracia, como nós vimos aqui, é um dos principais entraves à inovação. Então, na medida que você cria um sistema diferenciado, unificado e simplificado de tributação, você abre espaço, né, para que o empresário possa focar naquilo que de fato é importante. Ou seja, ele possa dedicar um pouco mais de atenção à questão da inovação. Então, neste sentido, ações como essa, como a questão do Simples Nacional, é de extrema importância para alavancar o processo de inovação junto a microempresas e empresas e pequenas empresas. Agora fala um pouquinho da questão de desenvolvimento, a importância que tem o empreendedorismo para o desenvolvimento do próprio país. Quer dizer, o empreendedor... A inovação, segundo especialistas, né, a taxa de inovação de um país é um dos principais indicadores de desenvolvimento. Okay? Agora, nós só conseguimos inovar na medida em que nós incentivamos atividades empreendedoras, porque até no que nós chamamos conceito da era do ser, a figura do empreendedor ela é fundamental. Ou seja, é um círculo vicioso. Se você não investe na cultura empreendedora, não fomenta o empreendedorismo, você não inova. Se você não inova, você não tem desenvolvimento econômico e produtividade. Então, é necessário trabalhar essas questões muito bem, de uma forma definida, para que a gente possa, de fato, inserir de forma estratégica, com competitividade na sociedade do conhecimento. E até que ponto eventos grandiosos como a Copa do Mundo ou as Olimpíadas podem inspirar ou promover uma intensificação no processo de empreendedorismo e inovação no Brasil? Pode existir uma relação direta entre esses eventos e... Se nós partimos aí daquele pressuposto de que o empreendedor é aquela pessoa que nos momentos de crise consegue enxergar boas oportunidades, imagina diante de uma situação extremamente positiva, como é a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Ou seja, existe aí um celeiro de oportunidades a serem criadas nesse sentido. Aí áreas como hotelaria, saúde, educação, transporte, que são áreas prioritárias, são grandes oportunidades nesse sentido. Agora, o conselho que fica é importante que o empreendedor comece a planejar desde já, não deixe para a última hora. Então, esse é um conselho. E nesse sentido, inclusive eu tenho aqui que ressaltar, por exemplo, as iniciativas do SEBRAE em âmbito nacional. O SEBRAE, inclusive, já tem estudos, né, com um mapeamento completo de oportunidades para a Copa de 2014. Estudos estes que já estão, inclusive, disponibilizados no site do SEBRAE e podem ser, de fato, de grande valia para todo e qualquer empreendedor
que queira se inserir nessas oportunidades. Mas o senhor acha que isso vai abrir espaço para o pequeno empreendedor ou é uma coisa só para grandes hotéis, grandes transportes? Como é que você está vendo essa? Vai abrir espaço para todo mundo que for capaz de enxergar minimamente uma oportunidade. Então, tanto para micro e pequenas empresas, quanto para médias, quanto para as empresas de grande porte. Eu acho que as oportunidades são muitas, porque os problemas também são muitos. Então, nós precisamos de soluções inovadoras. Isso pode partir desde o empreendedor individual até a grande empresa. Fala um pouquinho dos primeiros passos que devem ser adotados por um empreendedor. O sujeito descobre um nicho, ele acha que aquilo é um nicho, né, desconfia, acredita naquilo que ele faz e quer entrar naquilo ali, formar a sua própria empresa, entrar naquele negócio. Quais são os primeiros passos? O que é que ele deve ter como os cuidados essenciais para dar esses primeiros passos e obter sucesso no seu empreendimento? Olha, eu diria que o primeiro passo é planejar. Né? Então, você estabelecer um plano de negócios consistente no seu empreendimento. Né? Nós vimos aí que muitas dessas causas que levam a alta taxa de mortalidade é também resultado de ausência de planejamento. Então, definir um planejamento, conhecer o mercado, definir a estrutura da sua empresa. Isso o Sebrae também supre com esses cursos, Empretec, né? O Sebrae está sempre oferecendo nas diversas regiões cursos de formação para ensinar a fazer plano de negócios, não é isso? Isso, justamente. Então, tanto o Sebrae como neste caso, por exemplo, eu posso citar diversas ações e programas do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília dão esse apoio, né? Programas, por exemplo, que nós temos de apoio ao inventor independente, programas de apoio ao micro e pequeno empreendedor na constituição de novos negócios através da incubação de empresas, através de vários cursos de capacitação que, inclusive, podem preparar o empreendedor para esses grandes eventos que nós citamos até aqui a pouco. Né? Temos também vários programas de incentivo à cooperação com médias e grandes empresas, interação de grandes empresas com pequenas empresas. Então, esse cenário ele está à disposição de qualquer empreendedor e empresa que queira se inserir nesse processo de inovação, né? Porque nós acreditamos que... E qual é o caminho para o jovem que eventualmente está nos assistindo nesse momento, que se interesse em enveredar a quem deve recorrer? Qual é o caminho, qual é o site, eventualmente, que ele pode procurar para... Olha, nesse sentido, por exemplo, sobre os diversos programas do CDT, eu aconselho a visitar o nosso site para conhecer as várias linhas de atuação diferentes. www.cdt.unb.br. O do Sebrae é www.sebrae.com.br. Então, com relação a linhas de financiamento, conhecer bastante os sites do BNDES, os sites da FINEP, as oportunidades de subvenção econômica, as chamadas públicas que são abertas todos os anos. Então, é importante que o empreendedor acompanhe muito bem esse processo para que possa, né, quando surgir a oportunidade, né, participar dessas ações. O Brasil é um país famoso pelos juros altos. Juros elevados e tal. Então, esse empreendedor que está começando o seu empreendimento, né, com as suas ideias, com suas esperanças, né, suas expectativas, quer dizer, se ele não tiver, ele fez uma estimativa, o planejamento dele, e ele sabe que o custo vai ser X, mas ele não tem esse X. Quer dizer, até que ponto ele deve iniciar o seu negócio buscando recursos nos bancos, na rede bancária, uma parte, e só uma parte de recursos próprios, ou isso é temeroso, ele só deve entrar no negócio quando ele tiver 100% dos recursos previstos para o seu empreendimento. É interessante que a falta de recursos não inviabiliza, por exemplo, o seu empreendimento. Às vezes o que pode inviabilizar é a falta de planejamento. Então vamos imaginar que você é uma empresa inovadora e quer iniciar o seu negócio e não possui inicialmente recursos próprios, né? Você pode, por exemplo, no início da sua atividade empresarial, não inchar muito a estrutura da sua empresa, né? A remuneração, por exemplo, do empreendedor ou do sócio tem que ser compatível com aquela estrutura inicial da empresa, né? Não queira iniciar o seu negócio abraçando o mundo,
Defina um nicho específico de mercado e uma estratégia bem definida para aquele nicho. A partir do momento em que a sua atividade for crescendo, aí você vai expandir o seu negócio, né? Procure construir alianças. Não tenho recursos? Bem, o que eu posso fazer é tentar vender a minha grande ideia no mercado, né? E aí nós voltamos... Ou incubá-la numa incubadora de empresas. Justamente, é uma das grandes estratégias, incubar num programa de incubadora de empresas. Por exemplo, buscar financiamento via capital de risco, subvenção econômica no mercado. Se a sua ideia for boa e significativa... Ou mesmo uma parceria com algum empresário, alguém que queira investir na ideia, que ajude a bancar o início, a instalação do parcerias com clientes, fornecedores, empresas, né? Pessoas que estejam dispostas a dividir o risco, né, do negócio com você, porque acreditam na sua ideia. Então, existem essas várias estratégias para contornar esse problema inicial com relação aos investimentos no início do empreendimento. Então, os novos empreendedores, nós repetiremos aqui o site do Sebrae, www.sebrae.com.br, e eu pediria que o professor repetisse o site da UNB, na área específica. Isso, www.cdt.unb.br. E nós ficamos por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo professor Adalberto Amorim, da Universidade de Brasília, UNB. Agradecemos também a participação do jornalista Armando Hollenberg. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.